Vamos lá, então. Primeiro ponto a ser analisado. Muitos cristãos, muitas pessoas até sinceras, veem o Espírito Santo como uma força, como uma corrente elétrica, né? Uma força que conecta ao trono de Deus, ou uma força que conecta aquilo que, de uma forma mais fácil de entender, uma força que conectaria a humanidade a uma internet celestial. No entanto, é importante lembrar também que realmente o Espírito Santo, sim, é um canal de comunicação. É um canal de comunicação da humanidade para com Deus. Mas esse canal de comunicação não é uma força, não é uma corrente elétrica. Muito pelo contrário. Esse canal de comunicação é pessoal e tem uma natureza divina. E é sobre isso que nós analisaremos agora. Convido você a abrir a Bíblia. Alguns já estão com as Bíblias abertas. No livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Eu lembro muito bem quando eu morava com os meus pais, lá no país de Icoraci, né? Acho que muita gente conhece Icoraci. Icoraci é um lugar não tão distante, fica ali em Belém, é um lugar, nem todo mundo se agrada, mas é um lugar muito agradável, né? Muito agradável. E quando eu morava com os meus pais, a gente morava numa rua chamada Santa Maria, lá em Coraci, e a rua era asfaltada e geralmente a gente saía à tarde para jogar futebol com os amigos. Às vezes a gente fazia umas traves pequenas, trave para fazer o futebol, né? As traves de sandália, de tijolo. De vez em quando a gente juntava os amigos, ou eu juntava meu irmão, e a gente tentava fazer as traves de madeira, mas não ficava bom. Eu não tinha uma habilidade manual boa para fazer as traves. E às vezes, meu pai então observava o nosso esforço e então se dedicava em ajudar a gente. Meu pai tinha um talento, uma habilidade manual muito boa, né? E aí ele ajudava a gente. E aí a gente conseguia fazer então traves de madeira para poder jogar futebol. E as traves saíam muito boas, de ótima qualidade. Na caminhada cristã, na nossa jornada cristã, o Espírito Santo, uma das suas principais funções é nos convencer do pecado, é nos convencer da justiça e do juízo. É quem nos ajuda no processo de santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Correto? E nesse processo, sem o Espírito Santo, se tentássemos sozinhos, seria impossível alcançar, então, o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Porque, veja, o objetivo principal do Espírito Santo é nos transformar em modelos da graça, do poder da graça de Cristo. A graça de Cristo tem o poder de nos transformar. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos transformar em modelos dessa graça. É falar assim, olha, o Augusto, o Popó, foi transformado pelo Espírito Santo para que ele fosse um modelo para outras pessoas. O irmão Benedito foi transformado pelo Espírito Santo para que ele seja um modelo da graça de Cristo para outras pessoas. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos alcançar o objetivo de Deus, que é a santidade. Vivemos no processo da santificação, mas o objetivo de Deus não é que vivamos no processo,
mas que alcancemos, que possamos alcançar o objetivo, o fim, que é a santidade. Certo? Muito bem. O primeiro ponto a ser analisado aqui está em Mateus capítulo 12, como mencionei para vocês, tá certo? Mateus capítulo 12, o verso 31 e o verso 32. Mateus capítulo 12, verso 31 e o verso 32. Diz assim: Antes, peço a você que feche seus olhos para a gente falar com Deus mais uma vez. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça. Pedimos que o Teu Santo Espírito permaneça conosco, ajudando-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Veja, a Bíblia diz o seguinte, que os pecados, as blasfêmias do ser humano, dos homens, seriam perdoados. Mesmo que elas fossem dirigidas a Cristo, a Jesus, elas seriam perdoadas. No contexto da Bíblia, as blasfêmias elas eram dirigidas apenas a Deus, certo? No contexto da Bíblia, toda vez que há a expressão de blasfêmia, era contra Deus, tá certo? E então, aqui a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Filho do Homem, contra o próprio Jesus, ela até seria perdoada. Ela até seria perdoada. Mas contra o Espírito Santo, essa blasfêmia não seria perdoada. E aí nós temos, então, duas lições importantes. Veja, primeira lição. Ninguém blasfema contra uma força. A blasfêmia seria um insulto, tá? Blasfêmia é a mesma coisa que um insulto. Logo, ninguém iria cometer uma blasfêmia contra uma força, contra uma corrente elétrica. Essa aqui, então, é a evidência primária que nós temos nesse texto sobre a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é apresentado aqui como uma força, não é apresentado aqui como uma corrente elétrica, mas sim como um ser pessoal, um ser que recebe uma blasfêmia. Ok? Essa é a primeira evidência, primeira lição de que o Espírito Santo tem personalidade, atua em nós de forma pessoal. Essa é a primeira lição. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma evidência de que ele tem personalidade, que ele não é uma força. Segunda lição desse texto. Se a blasfêmia é dirigida apenas contra Deus, e aqui a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, se existe blasfêmia contra o Espírito Santo, logo o Espírito Santo também é um ser divino. Mas, pastor, por que contra o Filho do Homem, contra Jesus, a blasfêmia é perdoada e contra o Espírito Santo a blasfêmia não é perdoada? Veja, o ministério de Jesus na Terra durou por volta de 3 anos e meio. E a ação divina na humanidade não finalizaria com a pessoa de Cristo. Após o ministério de Cristo, o ministério terrestre, tá certo? Teríamos então o ministério, a atuação do Espírito Santo na humanidade. Então, a atuação de Deus na humanidade continua com o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que
a blasfêmia contra o Espírito Santo, o insulto contra o Espírito Santo não tem perdão, é porque após a atuação do Espírito Santo na humanidade, não haverá, então, uma atuação divina. O Espírito Santo é o último ser divino que atuará na humanidade antes do fechamento da porta da graça, ok? Então, por isso, pelo Espírito Santo ser o último ser divino a atuar na humanidade, então, se nós insultamos a ele, se nós rejeitamos ao Espírito Santo, não teremos então uma próxima oportunidade. Não vai ter um outro ser divino que vai atuar na humanidade para nos convencer, para nos converter, para nos transformar no modelo da graça de Cristo. Ok? Então, se nós rejeitarmos, se nós insultarmos, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, isso não tem pecado, isso não tem perdão, desculpa, não tem perdão, porque após o Espírito Santo não haverá mais uma atuação. Você entendeu? Ok. Isso é um ponto importante. Nesses versos que a Bíblia apresenta sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, de que, primeira lição, o Espírito Santo é um ser pessoal e não é uma força, de que o Espírito Santo tem natureza divina, porque no contexto da Bíblia não havia blasfêmia senão contra Deus. Certo? Muito bem. Só para lembrar, um ponto importante também, disse para vocês que o Espírito Santo é o último a atuar na humanidade. Que após o fechamento da porta da graça, ele não atuará mais na humanidade no contexto de convencer o homem do pecado. Embora muitos achem que o Espírito Santo vai se retirar da terra, vai sair da terra após o fechamento da porta da graça, Ellen White diz que, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, para sempre. Logo, Ellen White também confirma que, após o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo ele vai se retirar sim, mas não da terra, e sim dos ímpios, e vai continuar atuando, protegendo, guiando, ensinando, relembrando o povo remanescente de Deus. Tá certo? Mesmo após o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo vai continuar com os fiéis, com o povo remanescente. Muito bem. Segundo ponto importante, segundo texto que nós iremos estudar agora, está no livro de Coríntios. Por gentileza, abra sua Bíblia agora, avança um pouco mais na leitura, no livro de Coríntios, capítulo 12, o verso 11. Primeiro a Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, verso 12. Capítulo 12, perdão. Capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui, Paulo está falando, vemos Paulo falando sobre a distribuição dos dons. E essa distribuição dos dons ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Essa distribuição dos dons é feita pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia acrescenta algo interessante. O Espírito Santo distribui os dons para os membros do corpo de Cristo como lhe apraz, segundo a sua vontade. Veja, quando nós falamos de um computador, de um celular, quando nós falamos de um computador, de um celular, ou de qualquer máquina, de qualquer instrumento,
nós lembramos que para que elas possam funcionar, precisa dos cuidados humanos, né? Um computador ele não liga sozinho. Uma máquina precisa dos cuidados humanos. No entanto, o Espírito Santo de Deus, ele tem vontade própria. Uma máquina não tem vontade própria. Uma força não tem vontade própria. Uma corrente elétrica não tem vontade própria. O Espírito Santo de Deus, que é um ser pessoal, que é um ser divino, tem vontade própria, e aqui nós acabamos de ver na Bíblia. Ele distribui os dons conforme a sua vontade. E vontade é uma característica pessoal de um ser pessoal. Isso aqui é mais uma evidência, ok? Da personalidade do Espírito Santo. Um outro texto que eu queria que nós analisássemos, e a gente já está caminhando para o final, está em Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o verso 14. Romanos, capítulo 14. Perdão, gente. Romanos, capítulo 8, verso 14. Em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16 agora. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, aqui nós vemos duas características, duas ações do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem vontade, a gente já viu isso, e o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos testifica. O processo de guiar, o processo de testificar, eles são características, eles são evidências de um ser pessoal. Ninguém é guiado por uma força, ninguém é guiado por uma corrente elétrica. Ninguém recebe um testemunho de uma força, certo? Nós somos guiados e nós somos testificados pelo Espírito Santo de Deus de que somos filhos de Deus. E essas são características da personalidade do Espírito Santo. Agora, avança mais um pouquinho para o livro de Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A gente já vai para os últimos versos. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, o verso é o 10 e o 11. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou penetra até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha só que interessante. Olha só, a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo tem a capacidade de penetrar todas as coisas de Deus, de penetrar, de prescrutar todas as coisas de Deus. Isso mostra um relacionamento íntimo e pessoal do Espírito Santo com o Pai. Uma outra coisa, além dessa lição do verso que nos dá desse relacionamento pessoal, tem a ver também com se o Espírito Santo penetra, se ele conhece, se ele prescruta todas as coisas de Deus, isso significa que ele conhece e ele sabe todas as coisas de Deus. E lembre-se, quando nós vemos aqui, até as profundezas
até mesmo as profundezas de Deus. Isso aqui tem a ver com uma característica que o Espírito Santo também compartilha com o Pai e o Filho. É a chamada onisciência. Se o Espírito Santo sabe todas as coisas de Deus, e se Deus é onisciente, logo o Espírito Santo também sabe de todas as coisas. E ele é onisciente por sua vez. E onisciência, lembre-se, é uma natureza apenas divina, que pertence tanto ao Filho quanto ao Pai, e agora, biblicamente, ao Espírito Santo. Essa é uma lição, tá certo? Da divindade do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de Deus, ela usa alguns atributos, e um dos atributos é a onisciência, tá certo? A onisciência. Outra coisa interessante, a Bíblia menciona, nesses mesmos versos que acabamos de ler, que para conhecer um homem, né, para conhecer um homem, somente sendo um homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Alguém disse no passado que para conhecer uma mulher, somente uma mulher. Para conhecer um homem, também somente sendo um homem. No contexto divino, assim funciona da mesma maneira. O Espírito Santo só conhece a Deus porque ele é Deus. O Espírito Santo conhece ao Pai, conhece ao Filho, porque ambos possuem a mesma natureza. Correto? Você está entendendo? Está claro para você? Ok. Então, esses textos mostram aqui a divindade do Espírito Santo, no sentido dele ser onisciente, assim como o Pai é, dele, pelo fato dele conhecer a Deus, por ele ser Deus. Salmo 139. Salmo 139. A gente vai para o último verso agora. Salmo 139. Salmo 139. Salmo é o verso 7, 139, verso 7. Diz assim: para onde, lembra? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se subo, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterás. O salmista Davi está comparando aqui o Espírito Santo de Deus com a onipresença de Deus. Ou seja, Davi aqui menciona que o Espírito Santo de Deus, ele tem um outro atributo que também é compartilhado com o Pai e o Filho, que é a onipresença. Além da onisciência, agora a onipresença, ele pode estar em todos os lugares. E esse, repito, é também um atributo pertencente à divindade, apenas a Deus. Correto? Eu separei aqui, para a gente finalizar, uns textos que estão nesse livro aqui. Ó. Esse livro é muito bom, tá certo? Recomendo a leitura dele. A Trindade fala ali sobre uma das nossas principais crenças, que é a Trindade, da divindade do, do Filho, da divindade do Pai e da divindade do Espírito Santo. E alguns textos, nesse texto diz assim, ó, apenas o Santo Espírito de Deus poderia converter a humanidade. Unicamente alguém que tenha estado eternamente vinculado ao coração de amor do Pai e do Filho pode comunicar plenamente tal amor aos seres humanos perdidos. Apenas o Espírito Santo, que compartilha o coração do Pai, é quem pode nos
testificar que somos filhos de Deus. Apenas alguém que trabalhou com um filho na criação poderia estar apto a recriar as almas, os seres humanos danificados, prejudicados pelas forças destruidoras de Satanás e do pecado. Apenas o Espírito Santo, que sustentou a Cristo durante o horror do Getsêmani e do Calvário, pode plenamente nos confortar ao longo dos nossos pesadelos, ao longo dos nossos vales de escuridão. Apenas o Espírito Santo de Deus pode nos confortar diante das tempestades que nós vivemos. Apenas o Espírito Santo pode conhecer o nosso coração. Apenas o Espírito Santo de Deus pode nos aproximar do nosso sumo sacerdote. Apenas o Espírito Santo de Deus, que inspirou as orações de Jesus, pode efetivamente nos ajudar em nossas fraquezas. Apenas alguém que pode estar em plena sintonia com o ministério de Jesus e ao mesmo tempo ser capaz de ser onipresente e de ser onisciente, pode levar a redentora presença de Cristo ao mundo inteiro. Eu quero só repetir um último detalhe. Apenas o Espírito Santo de Deus, que pôde fortalecer Jesus diante do Calvário, diante do Getsêmani, é quem pode estar conosco nesse momento de crise. Eu sei que o coronavírus, eu sei que esse contexto que nós estamos vivendo tem nos dado medo, tem nos deixado preocupados. Mas o Espírito Santo, que é um ser pessoal, que não é uma força, o Espírito Santo, que é um ser divino, que é onipresente, que é onipotente, que nos guia, que nos ensina, que testifica que somos filhos de Deus, apenas esse Espírito Santo, que ajudou o ministério de Cristo, pode nos confortar e pode nos fortalecer diante de toda e qualquer crise que estamos vivendo. Para iniciar essa série de estudos nos eventos finais, nada melhor do que conhecer e lembrar e saber que temos o Espírito Santo de Deus, que está conosco, que é o nosso consolador, que jamais vai nos deixar. Eu lembro muito bem, e finalizo com essa história, de uma época em que eu fui comportar numa cidade chamada Rurópolis, fica no oeste do Pará. Eu já estava noivo da Grazi e o amor cada vez mais se fortalecia, né? E a gente estava distante um do outro. E o único meio de comunicação eram as redes sociais. O amor era forte. Não podíamos deixar de nos comunicar, mas o único meio de comunicação eram as redes sociais. Era o Facebook, era o WhatsApp, ou então as ligações. Eu ligava para ela ligava para mim, e com isso a gente conversava, a gente se comunicava. Mas eu fico pensando, imaginando que, embora ajudasse, não era o suficiente. Nós precisávamos estar mais próximos um do outro, próximos fisicamente, para que o nosso amor continuasse crescendo cada vez mais. Eu digo uma coisa para vocês. O Espírito Santo não é um canal de comunicação simples. O Espírito Santo é um canal poderoso de comunicação. É um ser divino que aproxima o noivo Jesus Cristo da noiva, que somos nós, a igreja. Nunca esqueçam disso. O poder do Espírito Santo principal é aproximar o noivo da noiva, que somos nós, a igreja de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero fazer uma oração com você, querido amigo, querido irmão, que está vivendo esse momento ímpar na história da igreja, mas que continua fervoroso, que quer permanecer
unânime em oração, que quer fortalecer sua vida espiritual, que quer fortalecer sua fidelidade com Deus. Quem entendeu e relembrou agora que não está sozinho, mas que tem o Espírito Santo ao teu lado. Quero fazer uma oração especial com você agora. Por isso, feche seus olhos na medida do possível e vamos falar